Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre ciências e o nosso conteúdo hoje, dentro dessa disciplina, é os animais. Os animais nas suas mais diversas formas, nas suas semelhanças e diferenças. Professora, semelhanças e diferenças, sim. Tem animais que têm pelo, tem animais que não têm, tem animais que têm escama, animais que não têm escama, tem animais que têm asas e tem animais que não têm asas. Então são muitas aí as variedades de coisas que nós podemos conhecer dos animais. Uma outra coisa também, o ambiente que eles vivem. Nós iremos conhecer o tipo de alimentação desses animais. A alimentação é essas. Tem animais que se alimentam de carne, tem animais que se alimentam de vegetais e tem animais que se alimentam dos dois, tá bom? Aí nós vamos nos aprofundar neste conteúdo indo lá para as páginas do livro. Vamos lá? Vamos! Então, meus amores, como eu falei para vocês que nós viríamos para as páginas do livro, para facilitar a compreensão, estamos aqui na página 90. Aqui vai falar um pouco sobre semelhanças e diferenças entre os animais. Tem aí um texto e algumas imagens. Vocês vão ler o texto com atenção e explorar as imagens. Neste texto tem o que eu me referi a vocês, tá? Agora há pouco na abertura. Animais com asas, sem asas, pelos, sem pelos, escamas. Então, tem aí bastante diferença entre os animais. Na página 91, nós vamos continuar falando sobre essas características. Então, como nós já podemos ver que os animais são seres vivos. Se eles são seres vivos, assim como a planta, que nós já vimos aí no capítulo anterior, todos os animais têm ciclo de vida, tá bom? E aí nós vamos ver mais algumas características desses animais, leiam e observem a imagem. Na página 92, nós vamos ver aí os animais e os ambientes. Tem o texto, vocês vão ler, explorar esse texto, explorar as imagens, tá bom? Vale lembrar que os animais vivem em ambientes terrestres e ambientes aquáticos, tá bom? A princípio, vamos ver esses dois ambientes, tá bom? Vamos lá seguir. Na página 93, tem aí uma atividade para vocês fazerem. Observando a página 92, vocês terão as informações que vocês precisam para responder aí a página 93. Olha o que diz. Será que todos os animais se locomovem da mesma forma? Lógico que não, tá bom? Tem animais que rastejam, tem animais que voam, tem animais que andam. Então, existem várias formas de locomoção dos animais dependendo da sua espécie. E o exercício é para você colocar o nome do animal, você vai lá na página anterior, vai observar os animais, e aí você vai colocar o nome do animal, o ambiente em que ele vive e como ele se locomove. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês poderem entender como é que é para preencher essa tabela. Por exemplo, o nome do animal, a tartaruga marinha. Tá, a tartaruga vive em que ambiente? Aquático. E como ela se locomove? Através das nadadeiras. Ela se locomove nadando, tá bom? Então, o primeiro exemplo, vou dar mais um para clarear mais ainda. A serpente, que também tem lá na página anterior. Qual é o ambiente que a serpente vive? Terrestre. E como ela se locomove? Rastejando. Aí vocês vão completar todo esse quadro aí, respondendo direitinho de acordo com o nome do animal, o ambiente que ele vive e como ele se locomove, ok? Vamos lá. Na página 94, nós vamos ver o corpo dos animais, ou seja, voltamos à característica de animais com pelo, animais sem pelo, animais com escama, sem escama,
várias formas aí que tem o corpo dos animais, tá bom? Leiam o texto, observe as imagens, leia aí a legenda das imagens para você ficar bem experiente neste assunto, ok? Na página 95 tem mais uma atividade falando sobre a alimentação. É muito importante observar do que os animais se alimentam, tá bom? Aí tem aí as imagens, 3 imagens. O boi, por exemplo, do que o boi se alimenta? Se alimenta de vegetais. Aí temos a onça. Do que a onça se alimenta? De carne, de animais, tá? Se alimenta de animais. O macaco se alimenta de quê? Bom, o macaco, ele pode se alimentar tanto de animais quanto de vegetais, tá bom? E aí, na ciência, nós temos o nome específico para cada tipo de animal no sentido de alimentação. Por exemplo, o animal herbívoro, como o boi, é aquele que se alimenta de vegetais, tá bom? Não esqueçam disso. Se o animal se alimenta somente de vegetais, ele é herbívoro, tá bom? E se o animal se alimenta somente de outros animais, como por exemplo a onça, ele é carnívoro. Olha só, carnívoro vem de carne, tá bom? Então, já é mais um nome científico aí para vocês aprenderem. E os animais que se alimentam dos 2 tipos de alimentação, tanto de vegetal quanto de animal, ele é onívoro, tá bom? 3 nomes, decorem aí na cabecinha de vocês. Herbívoro se alimenta de vegetais, carnívoro se alimenta de outros animais e onívoro se alimenta dos 2, tanto de animais quanto de vegetais, tá bom? Vamos à página 96, que seria aí a tarefa para casa. Dê uma descansada e volte depois para ver a página 96 e 97. Na página 96, nós vamos ter aí um poema. Você vai ler este poema e o que você vai fazer? Vai fazer o que se pede. Após a leitura, você vai circular, olha o que diz aí abaixo do poema. Circule o nome dos animais do poema e complete a tabela indicando uma forma utilizada por cada um deles para se locomover. No texto existem vários animais, você vai circular o nome deles, como por exemplo, o passarinho, o elefante, a formiga. Lendo o texto, você vai descobrir aí vários animais e você vai circular esses nomes. Depois, você vai lá para a tabela e ver, por exemplo, qual é o animal que voa, que se locomove voando? O passarinho. Aí você vai colocar lá o nome desse animal, tá bom? Se tiver mais de um, você vai colocar, tá bom? Qual é o animal do poema que se locomove rastejando? A cobra, certo? Então, está muito fácil, é só ler com atenção o poema. Na página 97, nós teremos aí uma atividade muito fácil, é só para enumerar. Então, vamos lá, diz o seguinte: observe a imagem a seguir, observe as imagens a seguir e depois numere-as de acordo com a abertura do corpo de cada um desses animais. Aliás, a cobertura, tá? Cobertura, se trata de pelo, escama, que eu já conversei com vocês sobre isso. Então, observando bem as imagens, você vai saber. Por exemplo, o 1 é pena. Qual é aí das imagens que tem um animal que tem pena? Que a sua cobertura do corpo é a pena. Então, você vai colocar o número lá, tá bom? A primeira imagem nós já podemos saber aí que tem um animal com pena. Aí você vai colocar o número 1. E assim sucessivamente, tá? Até enumerar todas as imagens. A questão 3 diz o seguinte: descubra qual é o animal
em que o menino ao lado está pensando. Escreva abaixo o nome dele e desenhe-a em uma folha à parte, ok? Observe bem, leia aí o balãozinho, a nuvenzinha que o menino está pensando. O animal terrestre de alimentação variada tem asas e bico. Que animal pode ser esse? Ele está pensando em uma árvore, certo? Um passarinho, algum animal aí que tem asas e bico, tá bom? Por quê? Alimentação variada. O passarinho se alimenta de várias coisas, tá bom? Então, ele está pensando aí em uma árvore, tá certo? Então, essa é a nossa aula de ciências de hoje, tá? Espero que vocês leiam com atenção, porque só eu falando aqui, você não vai absorver muita coisa, você precisa ler. Se precisar grifar embaixo para você não esquecer, grife, tá bom? O livro é seu, para o seu conhecimento, tá bom? Fiquem com Deus e um grande beijo.